Hoje, então, a nossa palestra envolve o tema do programa Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, que está disponível no canal do YouTube da Comunhão, tá certo? Onde toda semana, para quem não sabe, é divulgado um vídeo novo, toda quarta-feira, às 18h45. E aí, em todo terceiro sábado do mês, a gente faz esse encontro presencial para trazer um dos temas trabalhados no programa, tá certo? Todo mês é um tema e esse tema é desmembrado semanalmente. Mas aqui, como nós temos um pouco menos de 1 hora para conversar, a gente acaba fazendo um compilado desses temas trabalhados semanalmente, resumindo o tema de um mês. Então, hoje nós vamos falar de consolação. E o que nós vamos contemplar, né? Exatamente os episódios em que falamos sobre quando eu me sinto cansado, quando eu sinto medo, quando eu me sinto sozinho e não consigo amar. Por que a gente traz o tema da consolação? Nós viemos para o mundo viver diante da sombra das nossas ignorâncias. Então, esse mundo o tempo todo nos apresenta desafios, situações para lidarmos, sendo que nós não temos domínio sobre como lidar. Então, nós estamos o tempo todo frente às nossas ignorâncias, ok? Então, essa sombra que nós encontramos aqui no planeta Terra é o efeito das nossas ignorâncias. E vamos vivenciando experiências que vão despertando a nossa habilidade, a nossa sabedoria em lidar com aquilo, e é assim que nós vamos evoluindo, vivenciando a reforma íntima e nos transformando cada vez em pessoas mais éticas, mais respeitosas, mais justas, mais benevolentes com o próximo, né? Então, viver esses desafios exige energia, exige que a gente aplique esforços o tempo inteiro. É o esforço de sentir, de lidar com o sentimento, de administrar as emoções que nós não queremos agravar, de curar as dores e as mazelas, de administrar, inclusive, as nossas escolhas diante da situação, porque por vezes temos vontade de fazer coisas que vão criar desequilíbrios, então a gente fica naquele conflito interno, eu faço, eu não faço, como eu faço, não sei, então eu achava que eu sabia, mas eu não sei, descobri algo novo, estou de frente, né, para o efeito de tudo que eu causei, eu preciso agora lidar com esse efeito, que ora é muito gostoso de viver, ora é desconfortável. Então, percebem, eu estou sempre sendo exercitado no que eu sou. E o que eu sou? Uma inteligência sendo treinada cada vez mais para utilizar das próprias virtudes para viver em equilíbrio com a lei de amor, em harmonia com a lei de amor. E eu só vou viver em harmonia com a lei de amor quando realmente eu tiver a sabedoria de utilizar todas as virtudes que já possuo, porque sou criado por Deus, então eu possuo todas as virtudes características, né, dessa paternidade, mas não sei utilizar. Então lembremos, gente, eu sou uma inteligência, nós somos inteligência, mas o tempo todo em exercício de amadurecimento. Isso exige muito de nós, sim. Mas o que exige
de nós é justamente a disposição, a ação, né? A reflexão, o tentar de novo. Então, à medida que nós vamos vivendo as experiências, nós vamos vivendo oscilações emocionais e essas oscilações emocionais vão movimentando toda a energia que compõe a minha alma. Todos os fluidos que criam uma atmosfera fluídica em minha volta. Fluidos que trazem vitalidade aos órgãos que compõem o meu organismo. Ou seja, cansa. Assim como estudar muito cansa, trabalhar muito cansa, fazer muito exercício cansa, porque é o tempo todo a canalização da energia na construção, na ação. Então, por isso que a gente começa falando da consolação através do reconhecimento de que eu me sinto cansado. É natural o sentimento de cansaço. E nós precisamos aceitar esse sentimento. Ele vem mesmo como efeito dos nossos esforços. E precisamos pensar sobre como eu estou lidando com o cansaço. Porque se existe o cansaço e ele é um efeito desse desgaste, então há um desgaste, há uma falta, há uma ausência, uma sede do organismo de revitalizar. Então não basta eu reconhecer a existência do cansaço em mim. Eu preciso agora buscar recursos para me fortalecer. Porque se eu não busco recursos para me fortalecer, cada vez os meus centros de força, né, a minha alma, as minhas energias vão ficando de baixa frequência. E aí cada vez eu vou tendo menos vontade, menos disposição, menos motivação para lidar com os desafios. É onde eu começo a sentir vontade de desistir. Porque não estou conseguindo. Mas ao identificar que o cansaço está começando a aparecer, o que eu fiz para revitalizar isso? Entende? Se eu estou fazendo exercício, eu utilizo de recursos para reduzir o cansaço, para me dar mais disposição, para ter uma melhor performance nesse organismo e respeito o limite do organismo. Então, por vezes, um dos recursos que a gente utiliza para que a gente continue fazendo exercícios é o repouso. Por hoje, chega. Amanhã eu faço de novo. Aí eu busco alimentos que favorecem essa disposição e a energia. Eu ingiro líquido, né? Eu busco por profissionais que direcionam o tipo de exercício mais adequado para a minha realidade. Então, eu cuido. E aí é que está um grande diferencial na nossa trajetória. Eu me dispor a cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim. E aí eu chamo a atenção para um vício que a gente traz da infância, em que tudo o que nós precisamos nos é servido por outros, né? Até por uma questão de limitação do organismo, então eu não consigo ter liberdade para fazer tudo, então eu choro para que me tragam comida, para que me tragam remédio, para que me tragam leite, para que me façam dormir, para que troquem a minha fralda e assim vai indo. Então, depois que eu passo da infância, transito entre a juventude e alcanço a vida adulta, é um momento em que eu sou a linha de frente da minha trajetória. Eu sou o responsável pela caminhada. Eu e Deus.
Porque Deus atua com a providência divina. Ele faz acontecer na minha estrada os movimentos de que necessito. Faz aparecer pessoas, experiências, situações. E a minha parte nisso tudo está no livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Eu escolho agora como vou lidar com isso. Ok? Então, a trajetória está sendo minha com Deus. E aí eu assumo a linha de frente da minha vida e vou fazendo escolhas sobre como vou lidar com isso. No cansaço, eu preciso reconhecer que eu preciso cuidar de mim. Eu preciso de recursos que me deem vitalidade para que eu consiga continuar. Porque essa perda de energia e até as dúvidas, as perguntas sem respostas, as frustrações, os desejos não atendidos, tudo isso está gerando um desgaste. Como me fortalecer para continuar em frente, buscando por recursos? E que recursos são esses? Eu busco o diálogo com os espíritos do alto, que por possuírem uma evolução acima da minha, vão conseguir me orientar sobre como lidar com a situação. Até porque, para que eles estejam no estágio evolutivo que estão, porque já passaram pela trajetória que estamos passando. E como que eu converso, como que eu dialogo com esses espíritos do alto? Prece. É a prece. Eu não preciso vê-los com os meus olhos físicos, eu não preciso ouvir as orientações deles através dos ouvidos físicos, mas basta que eu direcione os meus pensamentos a eles, que suas sugestões se apresentarão em minha mente como forma de pensamento. É aquela hora que a gente acha que está falando sozinho. A gente pergunta, a gente responde, aí a gente argumenta, aí contra-argumenta, e aí vai indo, e daqui a pouco a gente tem a digestão daquele tema. Às vezes esse diálogo não acontece num instante, ele vai durando alguns dias de pensamentos, que cada vez vão se esclarecendo mais para a gente. Porque são as sugestões deles, nos ensinando a buscar em nós o conhecimento, a virtude. Aí a gente tem ideias. Vou fazer tal coisa, vou lidar de tal forma. Aí a gente tenta. E aí o efeito dessa tentativa nos ensina. Olha, me senti melhor. Ou, agravou. Ou não fez diferença. E aí, a partir disso, eu começo a mexer nos meus painéis conceituais. Eu começo a reforma íntima. Eu começo a mudar. E tentando de novo e vivenciando as experiências que trazem resultados melhores, eu vou revitalizando a alma. E eu consigo assim continuar. Mas se diante do cansaço eu quiser parar e esperar que venham me ressuscitar, que venham me levantar e me motivar, eu irei paralisar a fluidez da minha trajetória, onde eu tenho que escolher como vou agir. Eu tenho que agir e construir o que eu quero. Aí eu paro, porque me considero vítima e busco super-heróis. Venham curar. Venham solucionar, venham me ajudar. E Deus, como um pai amável, responsável com o nosso processo evolutivo, me diz: filho, eu não vou mandar ninguém agora, porque você está pronto para dar esse passo. Se você não tentar,
Você nunca vai se libertar. Você sempre vai ser aquele espírito bebezinho que precisa chorar para te servirem. Mas você cresceu, meu filho. Você precisa andar. Então vem, mas está cansado. Está cansativo, pai. Eu sei, meu filho, que está cansativo. Então busque recursos que te revitalizem. Dialogue com o alto. Busque leituras edificantes que trazem novas ideias à mente, trazendo a criatividade de como lidar com essa situação. Procure evitar lugares ou situações que te perturbam, pelo menos nesse momento, meu filho, que você está cansado, depois você volta. Mas é o reconhecimento de que há sim um desgaste e uma necessidade de revitalizar. E muitas das vezes que nós estamos lidando com os nossos desafios e começando a sentir esse desgaste, a gente agrava a situação, porque ao invés de cuidarmos de nós, nós vamos alimentando os exageros, as fugas. Nós continuamos fazendo coisas, falando coisas que nos causam desequilíbrio, argumentando que sempre fizemos. Tudo bem, mas agora eu não estou em equilíbrio. Eu preciso restabelecer para continuar. É como uma doença. A depender da doença e da gravidade da doença, se eu não recuar para cuidar, eu vou definhando. Eu levo o meu organismo a estados cada vez mais graves de inflamações e de desequilíbrios orgânicos. Então, eu não posso não carregar comigo a responsabilidade das minhas escolhas. Então, Deus diz, meu filho, junto com o desafio que te apresento, estão os recursos para que você utilize. Busque-os. Cuide de você. Se reconheça adoecido e dando a si aquilo que você precisa, você vai voltando a conquistar a disposição e a vontade de seguir em frente. Porque se nós formos buscar as condições favoráveis do bem-estar para seguir em frente, nós não conseguiremos fazer a travessia da transformação. Porque para eu ter bem-estar, para eu sentir esse bem-estar, eu preciso estar diante de situações que eu domino. Ou seja, eu vou viver sempre mais do mesmo, eu vou colocar em prática aquilo que eu já sei e fico nisso. Mas e os novos aprendizados? Ah, não, é muito cansativo. Aí eu não evoluo, eu não construo novo, eu não reformo a minha maneira de lidar com a vida. Portanto, fico repetindo, vivendo os mesmos efeitos, as mesmas alegrias e as mesmas dores, sem me libertar das dores que não me são mais necessárias. Então, lembrem, sempre junto do cansaço, está Deus em sua frente dizendo, meu filho, cuida, se revitaliza, levanta-te e anda. Vem, porque a evolução é uma conquista, não é ouro que vão te entregando e você vai acumulando na conta. É uma conquista que vai se integrando em você à medida que você vai fazendo a travessia da transformação. Aí a gente segue o tema da consolação, reconhecendo que sinto medo. E por que a gente traz a importância a esse sentimento do medo? Porque o medo é um instinto de conservação. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, que fala de leis morais, tem uma lei chamada Lei de Conservação. E ela nos ensina que, junto a todos os atributos
que Deus utiliza na nossa criação, que insere em cada criatura dele, está o instinto de conservação. Justamente para que sempre busquemos viver. Então percebam que o medo é uma sinalização de que há uma ameaça. Por quê? Porque eu preciso viver. Então, se tem uma ameaça, eu tenho o instinto de sobrevivência. Opa, eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa para tirar essa ameaça. Não é assim? Então, se eu estou na rua, começa uma ventania, começa a voar um monte de coisas, eu sinto medo. Há uma ameaça ao meu bem-estar. Preciso agir. Aí eu saio correndo, procuro um lugar, uma garagem, e aí vou para a garagem, por exemplo, e ufa, o medo passou, porque eu estou seguro. Então, o medo é um instrumento maravilhoso na nossa trajetória, porque é ele que nos faz agir, mas infantilizados ainda no comportamento de nos sentirmos vítimas, buscando o super-herói para vir resolver, nós paralisamos frente ao medo. Eu sinto medo e atrofio. Alguém me ajuda, alguém vem me salvar, alguém vem me tirar daqui. Quando, na verdade, o medo é um instrumento impulsionador de ação. Preciso agir. Então, se eu vou atravessar a rua, por que eu olho para os lados? Por que tem hora que eu acelero e tem hora que eu reduzo? Porque eu tenho medo de ser atropelado. Eu tenho medo de morrer. Então, graças ao medo, eu sou prudente na hora de atravessar a rua. Mas veja bem, se ao atravessar a rua eu sentir medo de ser atropelado, eu paralisar, o que vai acontecer? O carro vai passar. E aí eu vou dizer que Deus é injusto? Ora, mas eu escolhi levar meu corpo até o meio da rua e paralisar. Quando o natural seria, pela luta pela vida, quando eu estou no meio da rua e sinto medo de ser atropelado, agir. Ou eu vou para frente, ou eu vou para trás, ou eu acelero, ou eu reduzo a velocidade. Percebem? Então, o medo tem uma função excelente na nossa trajetória espiritual, porque ele impulsiona a ação. Mas nós temos lidado muito mal com o medo. Porque nós estamos nos abandonando, estamos nos vendendo aos aplausos por medo de estar só, por medo de não ser reconhecido, por medo de não alcançar os mesmos troféus que os outros estão alcançando. Nós queremos ter as mesmas aparências. Nossa, estamos vendo nas redes sociais, todo mundo tão bem, só eu que tenho problema. Aí eu começo a tentar buscar os caminhos dos outros. Como você vive? O que você faz? Que caminhos você busca? Aí a gente começa a imitar comportamentos, imitar aparências. Nos vestimos iguais, nos arrumamos iguais e vamos perdendo a autenticidade de uma história espiritual que a gente começou lá atrás. Há muitas encarnações. Eu abandono toda a minha história por medo de desagradar, por medo de que não me vejam como um sucesso. Aí eu começo a lutar para alcançar os troféus que atraem aplausos e reconhecimentos.
abandonando a trajetória que Deus me convida a fazer, porque eu preciso fazer uma reforma íntima, eu preciso viver uma reforma. E aí, ao invés de eu focar nessa reforma, eu estou no efeito manada, como um sonâmbulo, ignorando toda a inteligência que eu sou, porque sou espírito. Eu não tenho um espírito, eu sou o espírito, eu sou a inteligência. Então, tenhamos o sentimento do medo como um grande aliado que nos sinaliza: opa, pode ser que isso nos leve a algum problema maior. E aí a gente tem que agir para resolver. Agora, sejamos conscientes de que há momentos na nossa trajetória que iremos agir para resolver, mas a nossa ação não é o suficiente para conquistarmos a solução. Então, tem sim expiações que nós vivenciamos, desafios que a gente faz a nossa parte e mesmo assim os cenários não mudam. Podem visitar em suas mentes a própria vida. Você pode estar vivenciando isso hoje, você pode já ter vivenciado, mas é muito comum que estejamos sentindo medo, agindo para resolver e a gente não vê a solução. Aí é natural que a gente sinta desespero. Porque o medo que me sinalizava para agir não foi diluído. E ao constatar que as minhas ações não resolvem, esse medo ganha uma proporção que me causa um desequilíbrio muito representativo em minha vida. Como lidar com isso? Como entender isso? Chama-se providência divina. Porque no início da palestra eu estava dizendo que a trajetória é uma relação onde eu vivo a travessia com Deus, onde Deus aplica a sua providência, a sua decisão, e eu escolho como vou lidar com isso agora. E vou vivendo os efeitos. Então, se eu estou lidando de uma maneira responsável, atuante e resolutiva, e a providência divina me mantém na situação, o que isso significa? Que eu preciso viver essa situação. Então agora eu preciso pensar em como eu vou lidar com essa decisão divina. E para isso eu preciso ter a humildade de reconhecer que Ele é a inteligência suprema, é Ele quem decide. E quando eu entendo isso, eu vivencio a aceitação. Mas não vamos confundir a aceitação com a desistência da resolução. Por isso, eu sempre tenho que agir de maneira resolutiva. Fiz tudo o que está ao meu alcance, agora é com Deus. E se Ele me impõe este lugar de insegurança, é momento de eu confiar. É a fé. Porque muitos de nós confundimos a fé, achando que a fé é insistirmos que Deus vai fazer a nossa vontade. Eu tenho muita fé, eu tenho certeza que Deus vai fazer a minha vontade.
Ou seja, eu quero ser uma inteligência acima de Deus, porque eu estou afirmando que sei mais que Ele e que a minha vontade tem que ser feita. É só uma questão dele compreender. Já já ele compreende, vai fazer minha vontade. E aí eu fico ali, eu tenho muita fé, porque eu insisto. Mas a fé não tem a ver com essa cegueira, que o tempo todo eu acredito que Deus é um servo meu e vai fazer a minha vontade. A fé está na aceitação dessa inteligência suprema e na humildade de reconhecer que a sua decisão é melhor. E que, embora eu não consiga entender por que Deus, sei que eu só não entendo por quê, porque ainda sou ignorante. Não compreendo tudo. Então, Pai, dai-me forças para viver o que você quer que eu viva. E enquanto vou buscar utilizar, usufruir dessa força, cuidando nos momentos de cansaço e agindo na resolutiva, seguirei em frente conforme os direitos que o Senhor me dá, a liberdade de escolha que o Senhor me dá, tendo a responsabilidade de construir o melhor possível sobre o que está nas minhas mãos. E aí a gente traz também o sentimento de estarmos sós. Porque além de eu me sentir cansado, além de eu sentir medo, buscando então o heroísmo, que me ajudem, que me resolvam, eu olho ao meu redor e vejo pessoas em dores, desestruturadas, desequilibradas, sem discernimento para me ajudar. Tem pessoas que, se eu buscar, vão agravar a situação. Tamanho desequilíbrio que se encontram. Encontro pessoas que querem usufruir, não querem servir. Lido com abandonos, com traições, com decepções e injustiças. Quer dizer, Pai, estou sozinho. E aí, gente, nós precisamos lembrar de quem somos. Não fomos criados para vivermos em bando. No amor não há dependências, não há escravidão. Eu não posso atribuir a você a responsabilidade de me satisfazer. Porque as suas escolhas precisam respeitar a vida que você quer construir. E eu quero construir também uma vida. Então você não pode impor a mim a construção do seu futuro. E eu também não posso impor a você a construção do meu. Ah, como eu gostaria que agora alguém viesse aqui e fizesse a comida de hoje, porque eu estou sem disposição. Mas ninguém veio. Eu vou ter que fazer a refeição. Pai, estou sozinho. E aí vem o pai e diz: meu filho, todos os seus irmãos são utilizados como instrumento para servir, quando essa é a minha vontade. Portanto, filho, sempre que você precisou, surgiu alguém e te ajudou. Mas hoje não está surgindo, porque você cresceu
E chega a hora de você andar sem essa bengala. E é por isso que em determinados momentos da nossa trajetória, pessoas que nos sustentam se vão. E a gente acha que isso é um abandono, um desamparo divino. Quando, na verdade, ele está dizendo, meu filho, você cresceu. Vamos tirar a rodinha dessa bicicleta. E aí a gente sofre, porque eu sempre andei de bicicleta com rodinha. Como que você leva isso, pai? Meu filho, agora está na hora de andar de bicicleta sem rodinha. Entendem essa analogia que eu estou fazendo? Os momentos que mais temos dificuldade de ter pessoas ao nosso redor nos ajudando são os momentos que estamos prontos para aprender a agir de maneira resolutiva sem a bengala do outro. E quando eu entendo isso, eu paro de culpar o outro. Você é egoísta, você não é um bom amigo, você não é um bom parceiro, um bom companheiro. Porque eu entendo que eu preciso disso. Embora isso não anule o egoísmo do outro quando se nega a ajudar. Mas isso é sobre ele com Deus. Nós viemos para crescer. O espírito crescido é livre. Vamos lembrar de Jesus? Os amigos que Jesus fez, os apóstolos, estavam ali porque quiseram, porque ele fez o convite. E tiveram os que não aceitaram. E Jesus insistiu? Não. E Jesus cancelou o projeto que ele tinha para ficar com a galera dele? Não. Ele foi coerente com a proposta da sua trajetória. E estarão ao meu lado aqueles que vão se sintonizar pelos mesmos interesses. Aqueles que vão se afinizar com os valores envolvidos nesse projeto. Mas quem não quiser vir, tá tudo bem. Faz parte. Quantas vezes os amigos de Jesus acordavam e procuravam por Jesus? Ele já tinha acordado antes, estava isolado, se revitalizando. Olha o cuidado que a gente falou aqui no início da palestra. Cuidando dele para continuar. Ele não ficava lá esperando todos os amigos acordarem, porque como nós somos muito amigos, a gente tem que fazer tudo junto. Não. Que as nossas atrações sejam naturais, sejam por sintonia de interesses, e não por medo de se sentir sozinho, e não porque me dói me sentir sozinho. Quando te dói se sentir sozinho, é um ensinamento, é um processo educativo. Olha, filho, olha uma fragilidade que você tem. Vamos cuidar? Então, quando Deus impede que os super-heróis cheguem, facilitando a nossa vida, trazendo as resoluções, é porque está na hora de nos tornarmos ainda mais um filho de Deus, no sentido de desenvolver a habilidade de construir soluções. Respeitando os meios que Deus impõe através da providência divina, ou seja, respeitando as portas que Ele fecha para mim, as portas que Ele abre para mim. Uma coisa é certa: quanto mais avançado você estiver, ou quanto mais você quiser avançar, mais recursos Deus te dá. Dentre eles, os irmãos do alto.
E aí, vamos recuperar a lucidez nesse instante. Somos filhos de Deus. Você é muito amado. Não só por Deus. Porque como você não é mais um espírito primitivo, a sua história começou há milhares de anos. Você já teve muitas mães. São muitas trajetórias físicas. Você já teve muitos pais, muitos amores, filhos, netos, avós. Existem muitos espíritos que te amam de uma maneira que você não faz ideia. E por que Deus não deixa que eles venham encarnados, estejam ao nosso redor? Porque senão a gente não cresce. Enquanto o andador está em casa, nosso filho não aprende a andar sozinho. Enquanto tiver fralda dentro de casa, nosso filho não vai aprender a utilizar o vaso sanitário. Entendem? Mas isso não significa que esses irmãos não estão com você. Por isso, busquem o diálogo com a espiritualidade maior. Porque a lei de Deus é a lei de amor. Nós somos aprendizes, mas Deus tem muitos trabalhadores do amor. Eles vivem de amor. Eles são o amor em ação. Eles estão o tempo inteiro investindo em nós. Eles estão aqui agora, te assistindo. Escutando seus pensamentos, sugerindo reflexões, trazendo memórias, identificando os desequilíbrios do seu organismo, realinhando seus centros de força, os preparando para aqueles que vão receber o passe terem um fortalecimento do tratamento fluídico lá dentro. E os que estão em casa estão recebendo a visitação desses espíritos que fazem uma higienização fluídica no próprio lar. Nós somos muito amados, nós somos muito cuidados, mas com responsabilidade. Porque se Deus nos der as bengalas, a gente volta a querer um andador. Então a gente conclui a reflexão reconhecendo que não conseguimos amar. Eu quero não sentir a raiva que eu estou sentindo, eu quero não sentir a revolta, eu quero não querer me vingar, mas eu sinto, Pai. É real, está aqui, olha. E Deus diz, sim, meu filho, claro que você sente. Você ainda está vivendo sob as sombras da própria ignorância. É coerente o que você sente com a sua idade, meu filho. Confie em mim. Vive o agora, vem. Vem comigo. Levanta, anda. Porque cada passo que você dá adiante, você se integra mais com a lei de amor. Então, por mais que eu não consiga ainda viver no mundo como Jesus viveu, amando, compreendendo, servindo, perdoando continuamente, por mais que eu não consiga ainda fazer isso, primitivo eu também não sou. Eu já sei ter empatia em algumas situações. Alguns de nós somos mais empáticos, alguns de nós somos menos, ainda estamos no início desse desenvolvimento. Mas já começamos a entender pelo menos o conceito da empatia, de se colocar no lugar do outro. A gente já se emociona quando vê tragédias.
quando a gente vê a dor do outro. Por vezes a gente até já ajuda. A gente negocia, flexibiliza, cede. Percebem? As virtudes já estão crescendo em nós. Agora, a depender do alimento que eu dou para o meu fluxo de ideias, eu posso canalizar a minha inteligência para o despertar dessas virtudes, para o meu crescimento e libertação, ou eu posso me conectar com a cólera, com o egoísmo, com o orgulho, com a dor, a revolta, retardando o meu processo evolutivo. Então, de novo, sou eu a linha de frente. Preciso alimentar meu fluxo de ideias com conteúdos que vão me dar coragem, que vão me revitalizar, que vão me demonstrar o como, vão me dar ideias. Não dá para eu ficar colocando o som alto o tempo todo. Muita gente ao redor falando um monte de coisa o tempo todo. Utilização de mecanismos para entorpecer as emoções o tempo todo. Porque senão eu, inteligência que sou, atrofio. Eu preciso ser exercitado o tempo inteiro. Eu preciso ser útil. Essa é a minha existência, essa é a minha vida, é agir. Eu sou uma inteligência, eu preciso pulsar. Então, estejamos no mundo, usufruindo do que o mundo nos oferece. Porque o que o mundo nos oferece é instrumento para nos conhecermos, para experimentarmos emoções, atitudes. Mas, enquanto estamos utilizando desses instrumentos do mundo, lembremos que parte dos instrumentos são os recursos que me fortalecem e me impulsionam para esse despertar e para essa libertação. Então, não tenhamos preguiça de buscar os recursos que iluminam a nós mesmos, porque somos deuses, filhos de Deus, somos criadores, capazes de fazer. E faremos cada vez melhor à medida que aprimorarmos as nossas habilidades. E eu vou aprimorar as habilidades consumindo conteúdos que me ensinam. Então, antes de tudo, parabéns por terem parado este momento para trazer às suas mentes novos conteúdos no fluxo de ideias de vocês, agora, aqui. Comigo, com Wagner e com toda a espiritualidade que trabalhou para oportunizar esse encontro para a gente. Parabéns! Continuemos. Porque nós somos luz. Só não sabemos ainda como multiplicar, como usar isso que somos. Mas a cada passo que a gente siga em frente, cuidando no momento do cansaço, agindo no momento do medo, aceitando a proposta de crescimento no momento que nos sentimos sozinhos, nos dispondo a aprender a amar, iremos acelerar esse encontro que teremos lá na frente, num ambiente fraterno, porque finalmente saberemos amar. Tenham todos uma boa noite,
um bom fim de semana e até o próximo mês, que a gente se encontra aqui no terceiro sábado, de novo às 17 horas. Obrigada.